Olá, hoje a gente vai fazer uma viagem. Uma viagem para entender como funciona o mundo da justiça do trabalho aqui no Brasil. Parece complicado, né? Mas vamos desvendar, passo a passo, qual é o caminho que um conflito de trabalho percorre, do comecinho até uma decisão final. E tudo começa com essa pergunta, que é fundamental. O que acontece quando a conversa no trabalho simplesmente acaba, quando não tem mais diálogo? Bom, é justamente para responder a isso que existe todo um sistema, todo um mecanismo pensado para encontrar saídas. E para guiar a gente nessa jornada, aqui está o nosso mapa. A gente começa com a faísca, entendendo o conflito. Depois, a gente chega numa encruzilhada para ver os vários caminhos possíveis para uma solução. Em seguida, a gente entra na arena do sistema judicial, aprende as regras do jogo e, por último, olha o mapa para saber onde o caso é julgado. Ok, vamos lá. O primeiro passo é ir na origem de tudo. Afinal, todo processo judicial nasce, antes de mais nada, de um desentendimento. Mas o que é exatamente um conflito de trabalho? Bom, de forma bem direta, é um desacordo. Um desacordo que nasce ali dentro da relação de trabalho, seja por causa dos interesses de cada um dos envolvidos, enfim. E olha só, esse conflito pode ser individual, sabe, entre uma pessoa e a empresa, ou pode ser coletivo, envolvendo uma categoria inteira de trabalhadores. Certo. Com o conflito definido, as partes se veem numa encruzilhada. É hora de escolher um caminho para tentar resolver a situação. E é importante saber que nem todos esses caminhos levam direto para um tribunal, viu? Existem umas saídas, digamos, mais diretas. Uma delas é a autotutela. Um nome complicado para dizer autodefesa, que é quando uma das partes usa da própria força para defender o interesse. O exemplo mais clássico disso? A greve. Por outro lado, a gente tem a autocomposição. Aqui é o contrário, é a negociação direta, sabe? As próprias partes sentam e tentam chegar num acordo, sem ninguém de fora para intermediar. Agora, atenção aqui, porque essa parte é interessante. A diferença entre mediação e conciliação. Parece a mesma coisa, mas não é. Nos dois casos, tem uma terceira pessoa, neutra, ajudando. Só que, na mediação, essa pessoa é tipo um facilitador do diálogo, entende? Ela ajuda a conversa a fluir, mas a solução tem que vir das partes. Já na conciliação, o conciliador é mais ativo. Ele pode, inclusive, sugerir soluções para resolver o impasse. É uma diferença sutil, mas crucial. E tem também a arbitragem. Pensa nela como uma espécie de tribunal privado. É uma alternativa formal. Mas calma lá, não é para qualquer um. A arbitragem é mais voltada para empregados com salários mais altos, precisa ter uma cláusula específica no contrato e o ponto mais importante de todos tem que partir do trabalhador ou ele tem que concordar com ela de forma bem clara. Mas e quando nada disso funciona? Quando a conversa, a mediação, a arbitragem, quando tudo falha? Aí, a jornada leva a um destino final, um caminho definitivo, a jurisdição, ou seja, o processo judicial formal. Então, sejam bem-vindos à Arena. É nesse ponto que o Estado entra em cena e assume a responsabilidade de resolver o conflito. Vamos conhecer como a Justiça do Trabalho é estruturada. O sistema é todo organizado em 3 níveis, em 3 instâncias. A porta de entrada, o primeiro degrau, são os juízos do trabalho. Se alguém não concordar com a decisão, pode recorrer, subir para o segundo nível, o Tribunal Regional do Trabalho, o famoso TRT. E lá no topo da pirâmide, como instância máxima, a gente tem o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. E só para ter uma dimensão da importância do TST, saiba que ele é composto por 27 ministros. São eles que dão a palavra final sobre as questões trabalhistas mais relevantes do nosso país. E claro, chegar nesse posto não é nada fácil. Os requisitos são bem rígidos. Tem que ser brasileiro, tem entre 35 e 70 anos, um notável saber jurídico e uma reputação, assim, impecável. E esses ministros podem vir da carreira de juiz, da advocacia ou do Ministério Público do Trabalho. Ok, uma vez dentro da arena, existem regras bem específicas que ditam como tudo funciona. São os princípios que norteiam cada passo do processo. E aqui, a gente vê um equilíbrio de forças bem interessante. De um lado, tem o princípio dispositivo. Isso quer dizer que o tribunal, por si só, fica parado. As partes precisam se mexer, precisam pedir. Mas, por outro lado, tem o princípio inquisitivo, que mostra que o juiz não é um mero espectador. Ele pode, sim, tomar a iniciativa para fazer o processo andar e para buscar a verdade real dos fatos. Mas se tem um princípio que é o coração de todo o direito do trabalho, é este, o da proteção. A lei parte do pressuposto de que a relação entre empregado e empregador não é uma relação de igual para igual. E para equilibrar essa balança, o sistema se apoia em 3 pilares. Primeiro, sempre se aplica a norma que for mais favorável ao trabalhador.
Segundo, se mantém a condição mais benéfica que ele já tinha. E terceiro, na dúvida, a decisão deve pender a favor do operário. Essa lógica molda tudo. Muito bem. A gente já entendeu o como, mas agora falta o onde. Em que lugar geograficamente o processo tem que começar? Para isso, a lei também desenha um mapa bem claro. E essa tabela resume muito bem as regras do jogo. A regra geral, que é a mais importante, diz o seguinte: a ação tem que ser proposta no local onde o serviço foi prestado. Não importa onde a pessoa foi contratada, se foi em outra cidade ou até fora do país. O que vale é onde o trabalho aconteceu. Claro, existem exceções. Para quem viaja a trabalho, por exemplo, a regra muda um pouco, podendo ser na filial ou até no domicílio da pessoa. E tem regras específicas até para quem trabalha no exterior, sempre com a ideia de facilitar o acesso à justiça. Então, vamos lá. Um conflito aparece, um caminho é escolhido, as regras são seguidas, mas no final das contas, qual a grande lição que a gente tira de toda essa jornada? Vamos fazer uma pequena recapitulação. A gente viu que os conflitos de trabalho podem ser resolvidos de várias formas, desde uma negociação direta até chegar no tribunal mais alto do país. A gente entendeu que o sistema judiciário é uma hierarquia bem definida com 3 degraus. E o mais importante, todo o processo funciona com base num equilíbrio de poder, sempre debaixo do grande guarda-chuva do princípio da proteção ao trabalhador. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a ideia da jurisdição. O Estado atraiu para si a jurisdição. A vontade das partes é substituída, ficando ao crivo de uma decisão judicial. Ou seja, quando o caso vai para a justiça, a decisão final não pertence mais às partes, e sim ao Estado, que vai aplicar a lei. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O sistema é todo desenhado para dar proteção e clareza. Mas existe outro princípio muito importante, o da celeridade, da rapidez. A grande questão que fica é como esse princípio da velocidade se sustenta na prática, quando o que está em jogo é o sustento de alguém. Uma pergunta que é fundamental num sistema que lida, todos os dias, com a vida das pessoas.